Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à quarta e última aula de análise exploratória de dados. Hoje eu vou começar um pouquinho diferente, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dos dados que eu obtive a partir da publicação do LinkedIn. Queria fazer algumas considerações e tirar alguns insights a partir disso, certo? Então eu vou abrir um Excel aqui e mostrar para vocês um pouquinho sobre aquela publicação que eu fiz sobre o curso, tá? E já explico por que isso vai ser importante. Bom, essa publicação da primeira aula do curso foi feita dia 13 de outubro. Isso aqui é um relatório que é expedido ali do LinkedIn. Foi publicado às 9 horas da noite. E nós tivemos somente nessa publicação, mais de 4 mil impressões, ou seja, mais de 4 mil vezes essa publicação ela apareceu e ela atingiu aí mais de 2.600 usuários, certo? Teve algumas reações, comentários, compartilhamentos. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é que os principais cargos são cientista de dados, principal cargo entre todos, né? A principal localidade, Rio de Janeiro e região, e o principal setor é a extração de petróleo e gás natural, o que já é super esperado, certo? Que tivesse. Agora, olhando um pouquinho para a parte dos dados demográficos, grande parte do cargo das pessoas eram cientistas de dados e geólogo. Bom, cientista de dados porque eu tenho uma comunidade já há algum tempo que é cientista de dados, então a gente troca ideia, então no LinkedIn tem essa perspectiva de trazer muita gente da ciência de dados. Mas tem muito geólogo, tem engenheiro de software, professor, analista de dados, certo? E as empresas, né, que estavam de olho na publicação, as quatro mais, então, a Unicinos, porque eu trabalho na Unicinos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, aqui pertinho, o pessoal do Itaú Unibanco e Halliburton, certo? E o setor, então, de novo, na exceção de óleo e gás, atividade de pesquisa, desenvolvimento, entre outros. E o nível de experiência, isso aqui que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que a grande maioria das pessoas que viram essa publicação, elas são iniciantes. Não são pessoas que já estão há um certo tempo no mercado. Então, o que a gente tem de perfil? A gente tem uma pessoa aí que é iniciante, uma pessoa que trabalha no setor de extração de óleo e gás, certo? Então, esse é praticamente um público que viu a publicação. E o pessoal que se inscreveu também, certo? Então, eu também tenho controle do número de inscritos no curso. Foram mais de 200 inscritos, então teve um público bacana, mais de 200, em torno de 230, 240 inscritos. E o que me chamou a atenção foi que desses 230 inscritos, cerca de 90, né, pessoas assistiram a primeira aula. E esse número depois reduziu mais ainda na segunda aula e reduziu mais ainda na terceira aula. Estamos entrando na quarta. O que isso significa, certo? As pessoas estão começando a entrar no curso, talvez achem difícil, talvez achem que programação não é para eles, talvez não tenha tempo, talvez eu vou olhar depois. Só que eu acho que se a gente está procurando trabalhar com uma nova área, não estou dizendo que a gente vai trabalhar com inteligência artificial ou machine learning daqui um mês, dois, certo? Mas dados para petrofísica é muito importante, certo? E saber lidar com dados pode extrair informações que sejam relevantes para negócio, certo? Podem ser informações relevantes para você colocar num trabalho, para você colocar no TCC, numa dissertação, quem sabe numa tese de doutorado. Então, o que eu vejo é que as pessoas elas começam, certo? Mas elas não terminam. E isso não é uma coisa exclusiva aqui do curso. Eu já fui professor universitário, já dei aula de cálculo, de geometria, de pegar 70 alunos em uma disciplina e terminar o ano com 20, certo? Então isso mostra que as pessoas ficam no meio do caminho, elas não persistem. E se você ver, cada aula nossa é uma hora. E uma hora de aula por semana é ok, 2 horas, ok também. Não é um curso extensivo. E que permitiria as pessoas trabalharem mais, mas não é o que a gente está vendo isso, certo? O que eu estou vendo aqui, as pessoas iniciam,
e não continuam. Será que o curso está ruim? Primeira coisa que a gente pode se perguntar, né? Recebi muitos feedbacks, certo? Feedbacks por meio do LinkedIn, ali o pessoal chamar nas mensagens, seja no Instagram também, ali no direct. Muito, muito bem elogiado, certo? Então eu acredito que talvez não seja isso, certo? Talvez seja a questão da pessoa começar a fazer o curso e não terminar, deixar para depois. E esse curso aqui ele tem um prazo, ele vai ficar ativo no YouTube, nessa lista, até dia 1º de novembro, certo? E é um curso que nem eu falei para vocês durante essas 3 aulas que nós tivemos, essa agora é a quarta, não é um curso de petrofísica. É um curso de análise exploratória de dados, certo? É como carregar um laser, é como fazer um gráfico, é como construir um tracking, né? Se você acha que é difícil, tudo bem, a gente não tem como de primeiro conseguir programar, né? É sempre muito custoso. Mas desistir depois de iniciar também vai ser custoso no futuro, certo? Então, o que eu gostaria de dizer para quem está aqui agora, para quem está assistindo, é que, bom, primeiro, meus parabéns, certo? Vocês chegaram até aqui, vocês vão ter agora essa última aula de análise multivariada, que para mim é uma das principais ferramentas que a gente usa hoje em petrofísica, porque a gente tem que trabalhar com muitas curvas e conseguir entender padrões, detectar padrões a partir dessas análises, certo? Então, se você chegou até aqui, parabéns, certo? Para quem não chegou, são só pessoas que daqui a pouco vão ficar usando o ChatGPT lá para construir código, não vão entender muito bem o conceito por trás do que está aplicando, diferente de você que já está dando o primeiro passo, certo? O importante é não desistir e não perder a prática com o Python. Ainda até janeiro eu pretendo lançar um curso de aprendizado de máquina para petrofísica, mas um curso que não vai ser um curso rápido, que nem esse aqui, com 4 aulas, vai ser um curso bem mais denso, onde eu vou abordar teoria. Então, não adianta a gente ser aquela pessoa que se senta em frente ao Gemini, ao GPT, e pede para ele gerar um código, e a gente não entendeu o que aquele código está nos dizendo. A gente não entendeu o resultado, certo? Cada vez mais a gente fica super especialista porque pega coisas prontas no chat GPT e na hora de demonstrar isso, de fazer uma palestra, de fazer uma apresentação, escrever um artigo e você é questionado, é aí que mora o perigo, porque daí você não vai conseguir responder porque não foi de fato você que fez, certo? Então o que eu quero trazer ainda até janeiro é um curso, eu quero construir esse curso com muita calma, pegando toda a parte de aprendizado de máquina, que eu acho que é essencial para a gente trabalhar com curvas e séries temporais, porque quando a gente olha para a petrofísica e a gente está olhando para os logs, para os perfis, eles também são séries temporais, certo? Só que o nosso tempo, a nossa variável independente, ela está representada em profundidade. Como a gente sabe pela geologia, a profundidade também é um marcador temporal, certo? Então, de uma certa forma, a gente também está trabalhando com séries temporais. E é isso que eu quero trazer para vocês até janeiro. Quero montar esse curso e disponibilizar para essa comunidade que eu gostei, estou gostando de trabalhar, uma comunidade bem ativa e é um nicho. E quem souber trabalhar com dados nesse nicho, acredito que vai se dar muito bem, porque não vai ser só uma pessoa que vai ficar escrevendo prompt ali no chat GPT e colando lá no Python, certo? Sem entender as análises por trás disso, tá bom? Então, vamos chegar de papo, vamos para a última aula. Espero que vocês gostem, aproveitem bastante, certo? Que é uma das principais ferramentas que a gente tem para trabalhar com análise de dados, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, nós vamos lá para a aula 4, certo? De análise exploratória de dados para petrofísica, tá bom? Ok, análise exploratória de dados. A gente vai usar algumas bibliotecas aqui que a gente não tem usado anteriormente, certo? A gente vai usar uma muito legal, que é a Plotly. Ela é uma biblioteca de plot interativo, então além de fazer plots, a gente vai ter uma interação com eles, certo? A gente vai usar o sklearn, que é uma biblioteca de aprendizado de máquina. Então a gente vai sentir um pouquinho o gostinho dos algoritmos de aprendizado de máquina hoje. Então é bacana, fiquem atentos para a gente pegar e trabalhar ele por completo, certo? Então
Se perder alguma explicação, volta no vídeo e olha lá, tá bom? Bom, então essas vão ser as bibliotecas principais e hoje também eu vou estar buscando aquele poço que a gente estava trabalhando na primeira aula, que é o poço que a gente precisa instalar a biblioteca Lazio, certo? Então eu já vou fazer a instalação aqui dela. Aqui me sugeriu para instalar o Pandas já está instalado, eu vou instalar a biblioteca Lazio, tá bom? E aí a gente vai conectar então o servidor da Google e vamos começar a programar, tá bom? Olha, então ele fica coletando aqui, foi com sucesso ali instalado, está terminando de escrever na célula ali. E agora eu vou copiar e colar esses pacotes, tá bom? Os pacotes que a gente está acostumado. Pandas, que é o pacote para data frame, NumPy, que é para trabalhar com operações vetoriais de matemática, aqui no caso, né? O Matplotlib, que é a nossa ferramenta de visualização, assim como o Seaborn também. E aqui algumas funções do sklearn, que a gente vai estar trabalhando, PCA, padronização, K-means, MDS, distância. E também a gente vai estar usando o SciPy. O SciPy também é uma ferramenta que também pode ser usada para aprendizado de máquina. A gente vai utilizar aqui o Plotly e o Lazio, tá bom? Então vamos lá, a gente executa todos eles, vamos ver se estão todos instalados. Se estiver todos instalados, fechou. Ó. Ali a nossa célula deu certinho, não deu problema nenhum. Então vamos adicionar um novo código e vamos lá. Nós vamos pegar a URL do conjunto de dados do GitHub, tá bom? Então eu vou escrever URL igual, e aí aqui eu vou colocar o endereço. O endereço é aquele mesmo que a gente trabalhou na última aula, tá? Na última aula não, perdão, na primeira aula, que é aquele endereço onde a gente tem lá o dado hospedado no nosso Git. Então vou copiar e colar aqui, certo? E aí agora eu faço então a leitura. Então vou apelidar de LAS e vou usar a biblioteca Lazio para ler a URL. Então ele vai lá e coleta o dado, tá bom? Então ele vai coletar o dado, eu posso dar um play aqui, não me mostrou nada, certo? Eu até posso visualizar, vamos ver se dá para visualizar aqui, LAS. Eu posso usar las.curves, e aí ele vai me mostrar os mnemônicos ali, a descrição e tal, certo? Mas não vai mostrar de fato o dado, certo? Então para isso, para a gente ver o dado, nós vamos fazer uma transformação. Então uma transformação do formato LAS para data frame, certo? Como é que a gente faz isso? Então a gente vai chamar de df, nosso data frame, e ele vai ser aquele valorzinho ali, ó, las.dataframe, entre parênteses. Só que lembre que quando a gente faz isso, a nossa profundidade ela é usada como índice, ó. Só que a gente não quer. A gente quer resetar esse índice, então nós vamos usar o reset index, certo? E aqui agora, vejo que agora a profundidade ela está com uma outra coluna, tá? Uma outra variável aqui para nós, tá bom? Então, essa é a função head, de novo, ela mostra algumas linhas, né, mas a gente pode usar somente df também para ver mais amostras. Então, esse posto aqui, de novo, né, tem 2.197 amostras e 30 colunas, tá bom? Então, tem vários valores não. O que nós fizemos na primeira aula, né, quando a gente estava trabalhando com não? A gente poderia fazer a substituição pela média, a gente poderia substituir por um valor numérico qualquer, a gente poderia fazer interpolação linear também, ou excluir uma coluna que tivesse muito não. Aqui eu vou fazer uma abordagem diferente. O que eu vou fazer aqui é simplesmente pegar a linha que tem null e excluir. Eu não quero usar ela, certo? Então eu vou fazer uma limpeza do dataset. Onde tem null em alguma das linhas, aquela linha ela vai ser excluída, certo? Então aí eu vou colocar aqui, ó, df.drop null. E aí para essa modificação que eu vou fazer ficar para sempre, né? Eu vou colocar o inplace true. Tá? Então, df.dropNum, entre parênteses, in place igual a true. E aí eu vou mostrar como é que vai ficar o df. Ó, então, ele ficou com 1.900 linhas por 30 colunas, tá bom? Então, o dataset aqui está limpo. Isso é muito bacana para quando a gente vai trabalhar com algoritmos de aprendizado de máquina. Né? A gente não vai estar trabalhando ali, de fato,
organizando o perfil, substituindo pela média, fazendo todo um floreio, sendo que a gente quer treinar um modelo que daqui a pouco é um modelo muito robusto e não precisa de tanto detalhe para aprender. Então, simplesmente, o que é lixo, tira e o modelo vai aprender com um dado que é bom, certo? Bom, vamos criar uma sessão aqui. Aqui em cima eu não cheguei a criar uma sessão, né? Para criar a sessão a gente coloca aqui então essa hashtag aqui na frente, tá? E aí ele dá um título ali para o nosso, uma sessão para o nosso título, né? E aí aqui eu vou colocar agora uma nova sessão que é chamada de gráficos de análise multivariada. Tá. O que pode ser um gráfico de análise multivariada? Vamos começar assim, ó. Vamos partir do princípio, né? O que seria um gráfico de univariado? Um gráfico univariado. Seria um gráfico de uma variável só. Por exemplo, histograma, boxplot, uma distribuição de probabilidade. Quando a gente fala um gráfico bivariado, eu posso estar falando um gráfico de dispersão, onde eu represento uma variável no eixo vertical e uma variável no eixo horizontal. Isso é um plot bivariado. Depois tem os plots, são diagramas ternários, por exemplo. Mas diagramas ternários tem aquela questão de eles têm que somar uma totalidade, certo? Por exemplo, somar 100%. Não é o nosso caso aqui, que a gente não vai trabalhar, tá bom? Mas é um outro tipo de gráfico. E os gráficos de análise multivariada, eles têm por objetivo fazer o seguinte. Imagina que eu tenho a possibilidade de enxergar coisas que são tridimensionais, 3D, certo? Um eixo X, Y e Z. Eu não consigo fazer uma representação geométrica de 4 variáveis. Eu não consigo plotar 4 variáveis, certo? Eu não sei o que seria a quarta dimensão espacial. Então, uma maneira de plotar isso, fazer esse plot, é reduzir a dimensão, certo? E a partir dessa redução de dimensão, projetar os dados que estão lá em 4 dimensões em 2, 3, por exemplo. E é isso que a gente utiliza em análise de componentes principais, TSNE, que é um outro algoritmo, o MDS, que é um de multiscala, entre outros. Então a gente pega um monte, imagina que eu estou analisando 20 perfis, quero verificar como é que eles se comportam com os outros, né, todos com todos, e aí eu utilizo essas técnicas para fazer então essa análise multivariada. Tá? Nós vamos começar de maneira bem simples aqui, trabalhando antes então com o plot bivariado, tá? Plot bivariado. E aí, vamos lá. Primeira coisa, né? Então, vamos identificar as colunas presentes no conjunto de dados. Tá? Por quê? Porque agora eu quero selecionar alguns dados para mim fazer esses plots. Eu não quero selecionar, eu tenho 30 ali, certo? Eu vou selecionar um conjunto mais limitado. Quem são esses 30, né? Então eu vou usar a função columns para me dizer quem são. Então eu escrevo df.columns e aí eu tenho as colunas, tá? E eu posso pegar algumas para trabalhar, tá bom? Eu vou copiar aqui. E aí eu vou criar uma nova variável que eu vou chamar de logs, tá? Então vamos lá. Vamos criar ou vamos selecionar alguns logs para analisar, tá? E aí eu vou escrever logs igual assim. Pronto. Ó. E aí eu vou escolher alguns para analisar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu tirar. Não quero esses dois aqui. Vou deixar o sônico ali. Esses litogeoquímicos também não me interessam. Vou tirar eles. Vou deixar gamma ray. Vamos lá, tirar gamma ray total. Caliper, HDRA. Vamos deixar esses perfis aqui de potássio, tório, urânio. Esse KSDR eu também vou tirar. Tá? Esse aqui também. Certo? Ok. Vamos deixar esses de MMR. NFI. Vamos deixar a resistitividade TIP. Esse aqui embaixo eu vou tirar. E vou até
roubei. Tá bom? Ó, então, se eu vir aqui e digitar logs, ele vai mostrar esses caras aí, certo? Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá, vamos fazer um plot desses plot bivariado, tá bom? E aí, para isso, eu posso usar o matplotlib, eu posso usar o Seaborn, eu posso usar o Plotly. Eu vou usar o Seaborn aqui, tá? sms.plot, tá? E aí ele me deu a ideia aqui de usar os logs, ótimo. A diagonal, eu quero um histograma, então eu vou escrever ist, certo? Corner igual a true, tá? Mais alguma coisa? Acho que por enquanto tá legal. Ó, me sugeriu mais uma configuração ali, vou acatar e vamos ver como é que fica. Tá? Quanto esse pair plot aqui que a gente está fazendo, é um plot de todos os elementos contra todos os elementos. Se a gente tem 30 elementos, né, aquele caso inicial ali, a gente vai ter um plot muito grande, ele vai demorar muito e não vai ser útil para nada, porque daí os plots, as caixinhas que a gente está vendo aqui, elas vão ficar bem pequenininhas, então não serve para muita coisa. Então eu restringo os dados que eu quero analisar para a par e aí ele faz todos esses plots de dispersão de uma única vez, tá? E o que mais que ele faz? Ele faz exatamente no que seria o plot de um elemento com ele, de um log com ele mesmo, ele faz o histograma. Então ele mostra a distribuição daquele elemento, tá? Então isso ele mostra na diagonal dessa matriz, tá bom? Bom, a gente pode fazer algumas análises aqui, por exemplo, perfil de urânio contra gama ray, ó. Então, conforme aumenta o urânio, aumenta o gama ray, tá? Faz sentido. Outras questões aqui, por exemplo, aqui, ó. O ressonância total, ó, ele tem uma relação linear muito boa com ressonância total efetiva, com ressonância efetiva ali, certo? Então, tá aqui essa distribuição. Outros não tem aquela distribuição exata ali de ser uma correlação grande, mas tem uma correlação, certo? Por exemplo, ali porosidade de nêutron com o NMR efetivo, certo? Tem uma relação aqui que é a seguinte: quando aumenta o fluido, o ressonância ali efetivo, aumenta também a porosidade de nêutron, certo? Essa relação ela é proporcional. E é isso que a gente busca às vezes quando a gente está fazendo a análise de correlação usando correlação de Pearson, por exemplo. A correlação de Pearson ela nos mede o grau de associação linear entre duas variáveis. Quando a gente fala em linear, vem na cabeça de vocês assim a questão de retas, né? Isso aqui é um comportamento linear, é como se fosse uma reta. Né? Um comportamento não linear, por exemplo, se eu tenho um U ali, certo? Por exemplo, uma quantidade está aumentando, aquela quantidade aumenta, aumenta, aumenta até um pico, depois a quantidade de baixo continua aumentando e aquela vai diminuindo, certo? É um comportamento não linear. Então, usar coeficiente de correlação de Pearson, nesse caso, não é adequado, tá bom? E aqui tem outros que a gente pode ficar analisando aqui, né? Tem elementos que não tem muita correlação, por exemplo, se eu olhar esse é o Robê com P, certo? Não tem muita correlação, tem uma distribuição esférica ali, então a gente já consegue dizer um pouco sobre a relação das variáveis a partir disso, tá bom? Bom, mas isso aqui é um gráfico de dispersão 2D, mas e se eu quisesse criar um gráfico de dispersão 3D? Vamos aumentar um pouquinho a dificuldade, então, tá? Então vamos lá, gráfico de dispersão 3D. Para criar um gráfico de dispersão 3D, eu vou definir a minha figura, certo? Como é que ela vai ser? plt.figure e eu vou dizer o tamanho dela, tá? Bom, o tamanho dela aqui ele me sugeriu 10 por 10, eu vou colocar um tamanho 8 por 6. Tá? Simplesmente porque eu já testei esse tamanho antes e para mim acho que ficou bacana. Bom, então os axes agora, então fig. Vou adicionar subplot, tá? Opa, achei que ele ia completar ali para mim. Vou adicionar subplot.
E esse subplot ele vai ter uma projeção 3D, tá? Então posso até dar uma olhadinha como é que seria, ó, já consigo executar. Ele criou ali para mim um grid, tá? Então isso aqui é a configuração do grid, como é que vai ser o grid. Depois dessa configuração do grid, então eu posso de fato fazer um plot, tá? Eu vou usar ali ax.scatter, scatter plot, dispersão, df. E aí aqui eu vou usar gamma ray, certo? Com Robê. Então, Robê. E mais um, vamos usar o neutrão. Olha, já até sugeriu ele para mim. Tá? E aí eu dou um. Opa! Faltou. Ó, então ele ficou assim dessa maneira, ó, tá? Mas assim, vejam que a gente tem aqui então o Gamma Ray, tem o Robê, tem o NFI ali, certo? A gente tem essa distribuição, tá? Parece bem bacana, mas ela não, você não pode mexer essa distribuição, né? Imagina que você gostaria de modificar ela, de visualizar ela de outra forma, tá? E aí a gente pode usar uma ferramenta aqui para girar o grid, certo? Então, vamos usar essa ferramenta para girar o grid. Antes eu vou colocar algumas configurações. Isso aqui também precisa. Então, vamos direto para a XView. A XView init. Vamos botar uma elevação de 30, um azimuth de 45. Ó, então modificou agora essa minha visualização. Vamos botar um azimuth de 0. Ó, e aí a gente pode ir mexendo e brincando, certo? Vamos ver alguma visualização que fique bacana aqui. Não sei. Vou ver aqui. Vamos ver, sei lá, 120. Ó, essa aqui parece ok. Ó. Tá? Você pode ficar brincando ali. Uma coisa que a gente não fez aqui e pode fazer também, aqui são as configurações do nome dos eixos, tá? É colocar um nome para um título. Então, ali é gráfico de dispersão 3D. Pode colocar, certo? E aí, pessoal, eu acho muito bacana isso aqui do Colab, porque a gente está escrevendo ali um tantinho, ele já completa, você dá um shift ali, ele completa e você consegue executar, tá bom? É bacana, esse gráfico, mas apesar da gente conseguir mexer no ângulo ali, é trabalhoso, a gente não quer fazer isso. O que a gente vai fazer agora é deixar esse plot aqui interativo, tá? Então eu vou conseguir abrir e girar esse gráfico aqui. E é isso que eu quero, certo? Para a gente poder ter alguma análise mais robusta, tá? Então, deixa eu só colocar aqui, gráfico de dispersão 3D interativo. Você vai poder mexer com ele. Então, esse gráfico de dispersão interativo ele vai funcionar assim, né? De novo, vou definir minha figura agora. Vai se chamar Fig. E aí, eu vou usar o Plotly Express, né? Então, Scatter 3D, ele já está sugerindo ali para mim. Vamos ver o que ele está fazendo. Está sugerindo ali para mim já Gamma Ray, Robê, NFI e a cor com NFI. Tá, parece interessante. Olha só. Então, agora ele está mostrando para nós aqui esse plot, ó. Então, esse aqui para nós, ele é mais interessante. E outra coisa, por que ele é interessante também? Porque uma maneira que você foi ali e organizou o plot, você gostou do plot, você pode tirar uma foto. E aí tem essa a ferramentinha aqui, ó, download o plot como um PNG. Tá? Então ele vai lá, toma um snapshot e ele já salva para você aqui. Ó. Então você vai poder ver ó, exatamente ali como a gente viu, certo? E o legal também desse plot interativo é que você pode clicar na bolinha. Clicar não, você só passa o mouse na bolinha ali e ele te dá os valores das bolinhas, certo? Por exemplo, aqui, tentar identificar algum outlier, tá? Parece que aquele amarelo lá, talvez. O que ele é amarelo? Ele tem um valor ali de gamma ray de 17, o Robê tem um valor, parece que bem alto, certo? E o NFI ali também um pouco alto,
tá? De 0,48, o gamma ray não é tão alto, tá? Então é um ponto ali que pode chamar atenção e a gente gostaria de marcar ele, tá bom? Então ele é bacana por causa disso. Também você pode resetar a câmera aqui, né, da última maneira que você salvou e trabalhar com ele assim, tá? Existem N formas depois de você melhorar esse plot, tá? Você pode trocar a cor das bolinhas, você pode trocar o local do título. Lá na nossa aula 4, que vai estar no Git, lá vai estar mais detalhado isso aqui, e aí vão ter outras configurações que vocês também vão poder aproveitar e fazer as análises de vocês, certo? Então aqui, esse aqui é uma análise bem bacana. Se eu não quisesse colorir ali com NFI, não precisaria colorir. Tá? Aqui é o legal que você pode colocar até 4 variáveis. Tá bom? Ok, então essa parte aqui fechou. Tá? Ela nos dá uma ideia de como os gráficos podem relacionar variáveis de maneira multivariada. Aqui no caso aqui a gente colocou 3 variáveis e pintou com uma delas. Poderia pintar com uma quarta, e aí é um tipo de representação de 4 variáveis. Isso é legal para a gente fazer análise de correlação, certo? E ver que as correlações nem sempre são lineares, tá? Olha aqui, tem uma correlação linear, por exemplo, do NFI com Robin, tá? Agora, quando eu vou olhar o gamma ray com o Robin, não tem uma relação linear. Ó. Essa distribuição aqui ela está esférica. Então, não posso assumir que, por exemplo, quando uma grandeza aumenta, a outra vai aumentar proporcionalmente, nem vice-versa. Tá? Agora, eu posso falar um pouco a respeito do porosidade neutrão com o Robin, certo? Ou seja, quando aumenta o NFI, aqui no nosso caso, desculpa, aqui no nosso caso, aqui também está aumentando, vamos ver, o nosso Robin. Aqui, Robin, não, o contrário, né? Vamos lá. Robin, a densidade maior está aqui, certo? A densidade menor está para cima. Então, quanto menor a densidade, maior a porosidade aqui dessa rocha que a gente está analisando. Claro, dessa rocha no modo de falar, porque a gente não está separando por litologia. Daria para separar por litologia também, tá? Mas é uma relação bacana que confirma que existe uma correlação entre eles. Tá bom? Vamos então para o próximo. Nós vamos agora fazer o tão famoso aí, o correlação de Pearson, né? Então, nós vamos fazer isso usando um heatmap de matriz de correlação de Pearson. Tá? Essa matriz de correlação de Pearson. Antes de começar a fazer código, o que é a matriz de correlação de Pearson, certo? Existe a medida de média, né, das amostras, existem a medida de desvio padrão, e existem medidas de correlação, que é quanto as variáveis se desviam da média. Tá? E tem um cálculo de desvio padrão aí também envolvendo esse coeficiente de correlação de Pearson. Eu não vou entrar na matemática dele aqui, né, explicar, porque o intuito é mais a gente conseguir montar a matriz de correlação e entender o que ela significa, tá? Em termos bem práticos. Então, a correlação de Pearson é um valor que varia de menos 1 a 1. Quanto mais próximo de 1 ou mais próximo de menos 1, maior a correlação. Quanto mais próximo de 1, quer dizer que quando aumenta uma variável, a outra também aumenta. Tá? Quanto mais próximo de 1, significa que quando aumenta uma variável, a outra diminui proporcionalmente. Certo? E é útil correlação de Pearson apenas quando a gente entende que as variáveis têm algum grau de associação linear. É errado falar em correlação de Pearson quando elas não têm relação linear entre elas. E eu vejo muita galera, petrofísico, geólogo, enfim, uma vasta número de pessoas que usam correlação de Pearson para trabalhar com coisas que não têm correlação linear. É um erro. Existem outras métricas, daí possivelmente eu vou estar falando
no curso de aprendizagem de máquina que tu está montando, tá bom? Mas aqui vamos para o foco, que é montar então, essa matriz de correlação, mesmo ainda não testando se eles de fato têm uma relação linear entre eles ou não. Tá? Então eu vou iniciar lá, pl.figure, aqui ele já completou aqui para mim o que ele está fazendo. Né? Ele está usando o Seaborn e ele vai fazer um heatmap usando a correlação que vai ser calculada, tá? E vai nos mostrar. Ó, tá horrível, certo? Então, esse completar código do Colab nem sempre ele vai te dar a melhor formatação. É uma IA que tem aqui também. Mas é que nem eu falei, às vezes a gente vai lá, coloca o prompt no chat GPT, ele faz um negócio maravilhoso, muito complexo, que se você mexe uma linha, duas, se perde e não consegue trabalhar mais no código. Então eu não vou usar isso aqui. Tá? Eu vou fazer separado. Eu vou fazer o seguinte. Eu primeiro vou calcular a correlação fora. Tá? Vamos deixar isso aqui. Vou calcular a correlação aqui. Então, eu quero calcular a matriz de correlação. Então, vou dar um nome para ela. Core Matrix. Tá? E aí, eu vou usar o seguinte. Vou usar um NumPy para fazer essa conta. Então, np. Esse aqui. Certo? Ele está pedindo para mim transpor aqui. Eu vou colocar roll var false. Tá? Ou seja, ele vai calcular a correlação entre colunas. Tá? Então, quando vocês forem fazer uma matriz de correlação, ó, isso é uma dica importante, tá? Não se percam. Se eu tenho 12 colunas, eu tenho uma matriz 12 por 12. Às vezes as pessoas confundem assim, que eu tenho um dataset com 2.000 linhas. Aí as pessoas querem calcular uma matriz de correlação de tamanho 2.000 por 2.000. Isso não existe. Tá? Correlação entre atributos. Nós estamos medindo a correlação entre logs, entre, sei lá, gama ray e porosidade neutrão. Tá? Então é entre colunas. Certo? Então aqui ele fez a nossa matriz de correlação. Tá? E agora aqui embaixo eu vou usar ela. Tá bom? No plot. Então vamos lá. De novo. Seaborn. sms.heatmap. Agora heatmap. Vamos ver até onde ele vai. Tá? O annotate vou deixar true. Esse cara aqui também vou deixar com esse nome aqui, com esse color map. Vamos ver como ele fica. Ó, bem melhor. O que aconteceu aqui? Ele não colocou aquele monte de decimal que tinha depois do ponto ali. No caso, na nossa correlação anterior, tinha muitos dígitos depois do ponto. Ali ficava uma coisa bagunçada. Tinha colunas que estavam sem valor ali, certo? Tinha uns espaços em branco. E aqui não, aqui por quê? Porque eu estou tirando fazendo o cálculo do coeficiente de correlação dos logs que eu defini, certo? Então não tem problema nenhum aqui, ele vai fazer esse cálculo, não vai ter nenhum valor faltante e ele consegue. E olha que bacana, né? Aquela hora a gente chegou a ver uma relação entre densidade e qual outro porosidade nêutron, certo? Ó, e aqui está mostrando, de fato, uma correlação negativa entre eles. Ou seja, por exemplo, quando aumenta a densidade da rocha, diminui a porosidade. Tá? E vice-versa. Tá? Então, isso está nos mostrando estatisticamente essa relação que a gente conhece do dia a dia. Certo? Outras coisas também interessantes aqui, por exemplo, todos os perfis que vêm do ressonância, eles têm uma alta correlação entre eles. E isso pode ser um problema quando a gente usa a aprendizagem de máquina. Existe um problema que se chama multicolinearidade e pode ter problema aqui, certo? Posso abordar lá também no curso, uma coisa boa. E outros que nem tem uma correlação tão grande, mas já é expressiva, por exemplo, a velocidade nêutron com o NMR total. Tá? Tem uma correlação forte, de 0,73, uma correlação bem bacana. E os outros de densidade aqui, ó,
E fluido livre tem uma correlação negativa ao uso de porosidade também, tá? Assim como o sônico, certo? Então, é uma ferramenta bacana, mas ela pode mascarar muita coisa, certo? Porque eu posso, por exemplo, ter uma distribuição que é um U, aí vai lá e dá que para mim a correlação é zero. A medida é zero. Mas eu sei que não. Né? Eu tenho uma tendência que ela cresce, então teria uma correlação positiva forte. A partir de um certo valor, ela vai ter uma correlação negativa forte. Aí quando a gente for somar, tudo dá zero. Aí vai dizer, não tem correlação nenhuma. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? Então essa é a matriz de correlação de Pearson. Outra coisa bacana agora que a gente pode fazer é trabalhar com engenharia de atributos, tá? E eu já vou explicar para vocês o que é engenharia de atributos. Então vamos lá. Engenharia de atributos. Engenharia de atributos é uma das coisas mais importantes e as que menos são feitas no mundo da ciência de dados. Tá? Para quem não é cientista de dados. Quem é, geralmente faz. Tá? Que é analisar como as variáveis, né, no caso que a gente está trabalhando com nossos perfis, eles se relacionam entre eles, certo? Não necessariamente olhando para a correlação que a gente olhou aqui, mas fazendo uma transformação de dados que nos permita entender como todos se relacionam entre si, certo? E isso aí que é muito importante. Então a gente vai começar por uma técnica que para mim ela é uma técnica antiga. Muita gente começa a trabalhar com aprendizado de máquina, com IA, quer inventar muita coisa assim, mas é uma técnica super utilizada para a geologia, para a petrofísica, geoquímica, e muitas outras áreas. Ela é muito importante porque ela é interpretativa, tá? Eu estou falando da análise de componentes principais. Então, a análise de componentes principais é uma técnica que a gente faz a projeção dos dados e pode reduzir o número de dimensões dos dados projetados para a gente poder entender relações entre esses dados, certo? Então, de uma maneira bem simples, o que a gente faz? Nós pegamos e definimos, primeiramente, um scalar. O que é um scalar, né? Os nossos dados eles estão em escalas diferentes. Se eu pegar ali, por exemplo, o fluido livre, ele está numa escala, tá? Com valores ali de 0.05, de 0.1, mas fica nisso. Se eu pegar gama ray, tem lá valores 90, 50, até 150, por exemplo, tá? São valores muito grandes, são escalas diferentes. Para a gente trabalhar com análise de componentes principais, a gente vai deixar todos na mesma escala, certo? E aí nós vamos usar esse Standard Scalar, que ele faz o quê? Ele pega todos os dados e faz uma transformação e deixa todos os dados com média 0 e desvio padrão 1, né? Acompanhando uma distribuição normal. Tá? Então nós vamos deixar todos os dados na mesma escala para nós podermos usar o PCA, tá bom? Então aí eu chamo essa função e aí eu vou chamar de Z. Essa é meus dados transformados, certo? E aí eu vou dizer que eu vou fazer PCA aqui, tá? E vou dizer o seguinte: eu quero fazer PCA com um determinado número de componentes, tá? Eu vou testar 3 componentes. Então, o número de componentes principais 3, e o meu PCA vai ser igual PCA. Ali eu vou passar o número de componentes para ele, tá? E aqui eu vou chamar de ZP, né, o nosso Z de componentes principais, e aí eu vou passar, então, e fazer o fit e ao mesmo tempo transformar, ou seja, ajustar o modelo e transformar os dados. Tá? Aqui em cima eu não estou fazendo PCA ainda, eu só estou chamando, estou dando um apelido para esse método aqui. Tá? E aí, vou escrever aqui a variável explicada, né, o quanto que eu vou usar a variância explicada do PCA, certo? Que é o quê? Ou seja, quando a gente faz a redução de dimensão, né, eu tenho lá 4 dimensões e eu quero fazer a redução para 2. Eu tenho que reduzir
para um número de dimensões que eles consigam capturar a maior variabilidade dos dados, certo? Se eu projetar para uma dimensão só, pode ser que ele não pegue toda a variabilidade dos dados. Se eu projetar para 3, pode ser que ele pegue coisa que até não precisa, certo? Então, essa ideia aqui de explicar a razão de variância, né, vai nos dar a ideia de quantas componentes são ideais para a gente projetar nossos dados, tá bom? Então, aqui eu só executo, não tem muito o que fazer. Agora nós vamos fazer o plot, tá? Então, esse plot vai ser um plot do tipo bar, um aplt.figure, tá? Ele já está dando ele para nós. Vamos ver se ele vai fazer. Ó, então, ele de fato faz o plot ali para nós, tá? Então, o que ele está nos dizendo ali? Olha, se eu olhar para uma componente está explicando 40% da variabilidade dos meus dados, né, ou da variância explicada. Se eu trabalhar com duas componentes, vai ser, então, aqueles 40% mais 20% ali aproximadamente. Então, eu tenho aí 60% dos dados projetados em duas dimensões, né, que eu vou estar preservando a distribuição original deles, certo? A variabilidade deles. Se eu pegar 3, então isso aqui é um pouquinho maior que 10, então eu vou para mais de 70%. E 70% é um número mágico quando a gente trabalha com componentes principais. Acima de 70% já é aceitável analisar os dados naquele determinado número de dimensões. Então aqui, se eu, por exemplo, quisesse analisar 4 dimensões, ele ia fazer esse gráfico com mais uma barrinha aqui, e aí a gente veria se vale a pena fazer essa projeção em mais dimensões. Tá? Como eu quero trabalhar com uma representação visual bacana, eu vou fazer em 3, porque daqui a pouco a gente pode fazer o plot em 3 dimensões também, certo? Eu vou iniciar então fazendo o plot, tá? Agora dos dados, e aí o plot dos dados, eu vou colocar aqui a função que faz o seguinte, ela vai pegar então aquela variância explicada de duas componentes e multiplicar por 100, só para a gente ficar com um valor padrão grande. Vai fazer as projeções, né? Então eu vou ter o meu x PCA, o meu y PCA vai ser aquele z PCA entrada 1 e 2. As minhas cargas, quando a gente trabalha com análise de componentes principais, a gente gosta de projetar aquelas flechinhas, né? Aquelas flechinhas que representam as nossas variáveis naquele espaço, certo? E ela nos dá uma ideia de contribuição, o quanto que uma variável está contribuindo ali, o quão similar é uma variável em relação às outras, tá? E aí eu vou mostrar isso no plot aqui. Então, olha só, tem esse plot, deixa eu dar um zoom aqui nele. Tá? Aqui está mostrando a componente principal 1, onde está explicado 40% dos meus dados, a variabilidade dele. E ali a componente 2, onde eu tenho 19% da variabilidade dos dados explicado. Tá? E essas flechinhas em vermelho, elas nos indicam, né, a contribuição de cada log nessa transformação de dados. Tá? E os logs que têm similaridade entre si, eles ficam em posições similares. Tá? Por exemplo, quando eu olho para o gamma ray, ele está junto com urânio, potássio e tório. Faz todo sentido, certo? Quando eu olho para os perfis de NMR, eles estão todos apontadinhos aqui para esse lado aqui, ó, junto com o sônico, por exemplo. Tá? Então, eles compõem um outro set de perfis que estão dando um tipo de resposta, certo? Similar. Enquanto a densidade da rocha está apontando para a direção inversa, certo? Bem como nós vimos lá na matriz de correlação de Pearson, certo? Então, os dados que estão aqui nessa região, eles estão melhor definidos de acordo com a densidade da rocha. Tá? Os outros, de acordo com propriedades permoporosas. Tá bom? Então, isso é uma interpretação que a gente pode fazer, certo? E ela é comumente utilizada. Bom, mas vamos lá. E se eu quisesse agora mexer com esse gráfico, né? Mas além disso, se eu quisesse além de mexer, porque aqui é um gráfico 2D, eu não vou poder fazer muita coisa, se eu quisesse 3D, certo? Então vamos fazer um plot interativo
em 3D. Opa, 3D para PCA, tá bom? Vou colocar um código aqui, tá? De novo eu vou copiar o código, ele é um pouquinho grande. Então, isso não impede de vocês reaproveitarem ele. De novo, nós vamos estar usando aqui, então, 3 componentes, certo? E agora nós vamos visualizar os dados em 3 dimensões, tá bom? Porque eu escolhi 3 componentes. Ah, Luciano, mas se lá eu escolhi 2 componentes, se eu quiser visualizar 3D, vai dar? Não, não vai dar, né? Vai faltar um eixo ali, tá? Aí você olha, ó, puxa, parece que tá meio distante, né? Mas a gente pode chegar aqui em cima, ó. Pode chegar lá em cima do dado, tá? Pode dar zoom. Olha só que bacana, ó. Tem toda essa questão de visualização que eu acho muito legal. Ah, vamos supor que eu me perdi, quero olhar mais para cima. Ó, pega a visualização, pega ela aqui, ó. Tá? E você pode continuar dando zoom aqui, olhando. Né? Agora eu consigo, de fato, verificar essas relações entre aqueles perfis que indicam permaporosidade, né? Os perfis aqui que indicam. Olha só, aquela hora a gente estava olhando urânio, gama-ray, potássio e tório, muito parecidos, né, no plot 2D, né? Quase que um em cima do outro. Olha só, aqui, ó. Mas quando a gente vai para o 3D, a gente ganha uma informação a mais. A gente vê que o gama-ray está muito mais próximo do perfil de urânio do que dos outros dois. Tá? E tório e potássio estão muito mais juntinhos. Se a gente for lá na correlação de Pearson, que a gente calculou, se olhar o gamma-ray, olha, ele tem aqui uma correlação de 95% com urânio, tá? De 23 com tório, de 42 com potássio. Então ele tem ali 95 com o urânio, tá? E aí, olha só, 95 urânio estão próximos, certo? Então isso é uma outra maneira. Então se alguém disser para vocês, ah, mas eles não têm uma relação linear, meu amigo, tudo bem, vamos lá no PCA e aí eu vou te dar se eles têm uma correlação entre eles ou não. Tá aqui o ouro, tá? É aí que mora o dólar, certo? Então, ok, né? Nos deu essa visualização bacana. Outra maneira de fazer também a análise de similaridade entre logs é fazer o que a gente chama de um escalonamento multidimensional. Parece difícil, mas é bem simples, tá? Então, vou escrever aqui um escalonamento multidimensional. O escalonamento multidimensional ele é uma técnica muito parecida com o PCA, que também projeta os dados em uma dimensão menor. Tá? E aí ele usa medidas de distância, ele calcula a distância entre pares de pontos, né? Entre pares no caso de curvas, né? Você vai calcular a distância entre as amostras dela. Então, ele pega todos os perfis que eu tenho e plota em 2D e perfis que estão próximos, 2D ou 3D, né? Perfis que estão próximos, né? Que tem uma alta similaridade, eles tendem a ficar juntos, né? Então, eu vou dar esse exemplo aqui para vocês. Tá? Então, aqui eu tenho uma matriz onde essa matriz D ela é o cálculo da distância daquela z que é transformada, que a gente o z, lembrando que é a variável que tem todos a mesma escala, certo? E aí eu chamo essa função MDS aqui, passo o número de componentes que eu quero trabalhar, a dissimilaridade, o quão diferente a adição eu vou colocar como pré-computada, e esse handle state aqui para efeitos de replicação, é sempre bom colocar. E aí eu transformo e ploto as minhas variáveis, tá bom? Esse script também ele é super reutilizado, você pode utilizar várias vezes, tá bom? Olha aí que legal. Então aqui é uma outra maneira da gente enxergar a similaridade entre perfis. Lembra do gamma ray com urânio? Olha aqui, ó. Estão muito próximos um do outro, certo? Então significa que eles têm uma boa relação entre eles, tá? Aqui os perfis de ressonância, todos juntinhos aqui, certo? O Robê lá um pouquinho mais distante, não tem tanta relação com os demais. Resistividade DIP também. Esse efeito fotoelétrico também, tá? Entre outros. Então, é uma outra maneira da gente também fazer a análise, certo?
Então, se alguém te perguntar, poxa, mas você sabe se tem uma correlação entre perfil tal e outro perfil tal, né? Você faz isso aqui e mostra. Você tem 3 maneiras de fazer isso, certo? A gente já viu PCA, MDS, correlação de Pearson quando eles têm uma relação linear entre eles. Tá? Então é isso. Você vai lá e. Ah, mas, por exemplo, se não mostrar muita relação. Se não mostrar muita relação, talvez você esteja fazendo errado e tenha que delimitar isso por intervalos, né? Por formações. Então você vai analisar uma determinada formação e aí verificar se os perfis naquela formação, naquele determinado tipo de rocha, naquele intervalo, tem uma correlação ou não, certo? Então dá para a gente fazer filtragem a partir disso, certo? Luciano, quero outra maneira de fazer essa identificação de similaridade entre perfis. Tem como? Tem como. Tá? E aí um outro método, também ele é muito utilizado na ciência de dados, não é tanto na petrofísica, mas vamos lá, vamos colocar aqui, que é o dendrograma das variáveis, né, dos perfis. Vamos lá, dos perfis. Dendrograma. O que é um dendrograma? O dendrograma, ele é um gráfico no qual ele é representado como uma árvore, certo? Então, a gente diz que galhos que estão próximos um do outro têm uma alta afinidade entre si, certo? Se eles estão longe um do outro, eles não têm uma afinidade tão forte, tá? Então, de antemão, né, falando ali no gama-ray urânio, que eu espero encontrar quando eu for fazer um dendrograma? Que os dois estejam muito próximos, estejam em galhos próximos, ou folhas, no caso, se é a última camada da árvore, ela é chamada de folha, certo? Então é aí que eu espero que eles estejam juntinhos, tá? E olhando para esse gráfico aqui, eu espero que os perfis de ressonância estejam em outros galhos, mas também juntinhos entre eles, certo? Então é isso que nós vamos fazer agora, tá bom? Para isso, nós vamos construir uma matriz que é chamada de linkage, e aí eu vou dar um nome linkage matrix, que ele vai pegar e vai construir, então, uma linkagem que ele me colocou o Z, se não é o Z, tá? É o D, onde eu calculei as distâncias. E a métrica vai ser a métrica Ward. O método, desculpa. E a distância euclidiana é padrão, não precisa nem colocar ali, tá? E aí a gente vai fazer, então, o plot desse dendrograma, tá bom? Vamos lá. Então, vou copiar aqui meu plotzinho e coloco aqui o nosso dendrograma. Olha que legal. Bem como esperado, gama-ray junto com urânio. Tem uma similaridade forte. Depois, junto com o Robê. Olha, mas isso é visível aqui, ó. Então, eles podem se agrupar. O que a gente vai esperar depois é que eles se agrupem com esses dois aqui, ó, tório e potássio. Tá? Ó, tório e potássio junto. E aí vem, opa, mas não se agrupam de primeira. Tem antes esses dois perfis aqui também, né? Aqui eles aparecem distantes, mas a gente está visualizando em 2D, certo? Pode ser que em 3D os dois caras estejam lá em cima ou estejam lá embaixo. Então, daí eles têm uma similaridade entre si, tem que ter cuidado nisso também. Tá? Por isso que talvez partir para o dendrograma também seja uma ideia boa para a gente tirar essa coisa de eu não ter analisado por completo os dados. Tá? Então, aqui os perfis de ressonância junto com o sônico, porosidade de neutrão. Tá? Então, se eu quisesse tipo, agrupar por conjuntos de perfis com uma determinada resposta petrofísica, esse dendrograma já está me dando. Tá? Então, é isso que ele faz e já está sendo bem útil para nós. Tá bom? Ok. Então, a gente viu aqui que a gente chamou de engenharia de atributos. Tá? Mas se eu quisesse fazer detecção de padrões, ou seja, aqui eu vi quais são os perfis que são similares um com o outro, né? Tendem a ter uma resposta petrofísica que indicam alguma coisa correlata. Mas eu posso querer saber como as amostras tipo, se
se comportam, né? Não só olhando para as colunas, mas olhando para as linhas. Então eu posso fazer o que a gente chama de detecção de padrões, certo? E aí, para isso, nós vamos usar um super famoso algoritmo chamado K-means, ou K-médias, em português. Tá? O que ele vai fazer? A gente quer identificar lá no perfil amostras que têm uma mesma resposta, tá? Uma resposta similar. Quando eu estou trabalhando com perfis elétricos e a gente faz essa questão de detectar padrões, o agrupamento de dados, clusterização, a gente acaba criando o que a gente chama de eletrofaces, né? Que são categorias que correspondem a respostas de perfis elétricos similares. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Mas lembra, a gente está ali com um conjunto de logs em torno de 12, 13, não me recordo. Tá? Os que a gente selecionou para trabalhar. Está aqui. Então, fazer uma representação visual deles, a gente não consegue. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o agrupamento de dados usando K-means. Eu vou dizer quantos grupos eu quero formar. E a representação desses grupos eu vou fazer usando PCA. Ou seja, eu vou agrupar os dados. E para ver como é que ficaram os grupos, eu vou usar PCA. Tá? Essa é a ideia que eu vou fazer aqui. Lá no curso de aprendizagem de máquina, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou agrupar no espaço PCA. É outra história, depois eu conto quais são as diferenças. Mas aqui, nesse caso agora, eu vou fazer a aplicação do K-means e só vou visualizar no espaço PCA, tá bom? Então, vem aqui e faço a detecção de padrões usando 3 grupos. Eu quero construir 3 categorias. Tá? Vou usar o K-means. De novo, vou passar aquelas minhas variáveis que já foram padronizadas, estão todas na mesma escala. Tá? E ainda vou salvar aqui no dataset, vou chamar de df clusters, eu vou criar uma coluna cluster, e aí vai ficar salvo lá. Né? Depois, se eu quiser fazer o plot, eu faço que nem a gente fez o plot com a litologia depois. Né? Posso ver as classes lá em perfil. Tá bom? E aí o PCA só para visualização, tá bom? Então vocês vão ver os mesmos dados que a gente viu há alguns minutos atrás, só que agora eles estão agrupados. Tá? Então essa é a ideia. Então, se eu fosse olhar para uma questão de importância, né, eu diria, olha, o Robê, ele é um perfil bem importante para essa categoria azul aqui. E aí eu posso fazer interpretações depois. Posso fazer interpretações dessas amostras aqui em função da densidade da rocha. Tá? Já perfis ali com a questão de fluido, eles estão ali em laranjinha. Tá? E será que eles indicam para nós que aquela categoria laranja é a categoria que possui ou melhor qualidade de reservatório? Isso é uma coisa que a gente vai responder no curso. Tá? Então, é uma tarefa que eu vou trazer lá, certo? E aí, para hoje, eu chego até aqui, tá? Agradecendo vocês mais uma vez, a gente fez essas análises e são análises preliminares, a gente cobriu que é 90% da análise exploratória de dados, certo? Mas ela não termina aí. A análise exploratória de dados, ela segue, certo? E ela segue deixando o nosso dataset, o nosso conjunto de dados, pronto para usar a aprendizado de máquina para fazer mais detecções de padrões. Tá? Isso aqui é muito mais na questão de olhar como os atributos se relacionam. A gente deu uma pequena brincadinha aqui com o algoritmo K-means, mas a gente pode fazer coisas melhores, consegue explicar coisas que são mais interessantes. E isso eu pretendo deixar, então, para esse curso, que até janeiro eu vou estar disponibilizando aí para vocês, tá bom? É um curso já muito mais voltado em teoria do que a gente vir aqui abrir o Python, escrever alguns códigos, discutir um pouco, tá? Então vai ser um curso muito mais focado e maior também, tá? Então eu vou aguardar vocês lá. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, agradeço imensamente, tá? Por terem disponibilizado o tempo de vocês para assistir as aulas, para aprender um pouquinho sobre ciência de dados aplicados à petrofísica.
tá bom? Espero que vocês consigam aproveitar, indiquem o curso, tá? Que é muito importante para mim que mais pessoas assistam, porque a gente está divulgando mais, é uma área que eu gostei muito de trabalhar, de aplicar ciência de dados, certo? E para deixar a comunidade mais forte também, tá bom? Então, agradeço vocês. O curso vai estar disponível até dia 1º de novembro. Depois disso, não vai estar disponível mais. Então, façam o curso. E provavelmente, se vocês chegaram até aqui, é porque vocês fizeram antes do dia 1º de novembro. Tá certo? Então, um abraço a todos. Qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem bem livres para fazer, tá bom? Grande abraço.